Olá pessoal, o meu trabalho é sobre recurso educacional digital e aprendizagem pela teoria da assimilação de Ausubel de conteúdos de fitoterapia no curso de farmácia. Então eu sou o acadêmico André Luiz Diniz Bordim, mestrando do ensino de ciência e matemática do MEC-MAT Uniderp, orientado pelas professoras Suzana Nogueira Diniz e Nielce Meneghelli. Qual que é a justificativa de se trabalhar com esse trabalho? É trabalhar com a aprendizagem ativa dos estudantes em todas as etapas do podcast. E para isso esse aluno já tem uma pré-aula, já tem um conhecimento, uma bagagem, essa bagagem já está ancorado naquilo que o aluno já sabe. Então ele vai participar ativamente na discussão ao vivo ali do podcast, em todas as etapas do processo, vai modificar seus conceitos, né? E depois vai ser estimulado na intenção de aprender, e isso a gente considera que engaja melhor o aluno. E ele cria uma nova memória de aprendizagem e gera uma maior motivação, porque o aluno ele põe a mão na massa em tudo que ele está fazendo. Né? Então gera uma interatividade tanto entre os especialistas que estão ali participando e também entre os participantes, entre os colegas e entre aqueles que estão assistindo online. Então a possibilidade de rever o conteúdo em qualquer parte, aonde aquele aluno que perdeu o podcast ele pode acessar em qualquer lugar. E isso vai sendo uma aprendizagem de uma forma mais dinâmica, né? E inclusiva também, porque inclui aquele que não pôde estar presente no momento do episódio ao vivo. A busca por metodologias dinâmicas deve ser uma constante por nós professores, né? Então no sentido da gente estar sempre dinamizando as aulas, tornando a aula com maior engajamento, com maior participação ativa dos alunos, identificando o uso de recursos educacionais digitais como uma ferramenta pedagógica para a aprendizagem desta matéria de fitoterapia em específico, no curso de farmácia. Então, torna a disciplina mais atrativa, maximiza o rendimento da turma com uma linguagem mais objetiva, de fácil compreensão, torna-se um motivador para que o aluno entre em contato com o conteúdo de uma forma mais descontraída, as discussões ali vão gerando engajamento, agindo como um agente, o aluno é como um agente do seu próprio aprendizado, inclusive ele participando ativamente de todas as etapas do processo de construção do conhecimento, sem, é claro, perder o foco no tema que está sendo abordado ali, naquela planta que está sendo falada ali, e desenvolvendo uma aprendizagem em conjunto com outros colegas e com os especialistas, perguntando, interagindo. Então a aprendizagem significativa ela tem um pressuposto principal em relação aos conteúdos, porque vai agregando de uma forma do simples para o mais complexo, uma forma hierarquizada, e essas características vão sendo apresentadas durante todo o desenvolver do podcast. Em relação ao objetivo, o objetivo geral do artigo é justamente identificar o uso dos recursos educacionais, especialmente podcast, para o ensino da matéria de fitoterapia no ensino superior do curso de farmácia. E o objetivo específico é analisar a abordagem científica adotada por esses alunos que estão fazendo o curso de farmácia na produção de podcast acadêmico na área da saúde, com a fundamentação teórica de pré-aula, de aula e depois de pós-aula, né? Todo o conteúdo sendo abordado, identificando os recursos, estratégias de aprendizagem, com interação, e é esse que é o nosso objetivo. Em relação aos materiais e métodos, então, foi uma revisão, foi feita uma revisão, que utilizados os arquivos do Google Acadêmico, utilizando palavras-chave podcast, fitoterapia, ferramenta pedagógica e perspectiva do aluno. Então, durante toda a montagem, foi feita a planilha, e aí foi eliminado tese, dissertações, TCCs e capítulos de livro.
Dos 188 artigos na planilha pesquisados, foi selecionado 10 em português, a partir do ano de 2024, que tinha relação com o tema da fitoterapia e de produção de conteúdos digitais. Com critério de inclusão e exclusão, foi ali selecionados artigos de até 10 anos, né, com uma avaliação da qualidade com revista científica, artigos científicos, extração e síntese de dados. Então, realmente é uma revisão bibliográfica ali, pegando 10 artigos em português. Em relação aos resultados de discussão, o professor ele possui um papel fundamental na mediação do conhecimento do aluno. E o episódio do podcast ele vai criando essa cultura do saber, ele vai sendo ancorado naquilo que o aluno já sabe, através da pré-aula, e que foi já trabalhado pelo professor anteriormente. E vai mexendo na estrutura cognitiva dos aprendizes. Então, esse conhecimento, essa bagagem do que o aluno já traz é considerado, é uma ação de preparação, ação de perguntas e respostas. As respostas às perguntas são importantes, a participação ativa do aluno na discussão do assunto de fitoterapia é importante. Tudo isso é abordado no podcast e isso vai modificando os conceitos, criando novas memórias dos alunos, vai engajando melhor o aluno nos estudos das plantas medicinais. E com isso ele vai ter subsídio para aplicar esse conteúdo na fitoterapia clínica. E esse que é o grande propósito nosso. Então, inclui a intenção de aprender do aluno, a vontade dele, um maior engajamento, a resolução de problemas de saúde, usando as plantas medicinais da população, né? E aí o conhecimento, a motivação de entender a matéria de uma forma mais ativa, participativa, de uma forma interativa, direta dos participantes em relação às questões que estão ali sendo abordadas pelos especialistas que foram convidados para o podcast. Então a maturidade intelectual do aluno vai sendo criada, o raciocínio, no caso clínico, vai sendo criado juntamente com os especialistas. Vão se discutindo casos, uso de medicamentos fitoterápicos, vai fomentando essa área também, que inclusive está sendo preconizada agora no SUS, e vai fomentando a interação entre os profissionais, entre colegas de classe, entre os especialistas e os alunos, e entre o público online, entre os acadêmicos e todos os participantes que estão sendo envolvidos nesse processo de aprendizagem. Concluímos que nós podemos observar que todo o processo do podcast ele tem demonstrado uma oportunidade muito grande do aprendiz em colocar a mão na massa, né, no seu aprendizado. E aí que entra a Ausubel. Então, no entanto, exige uma ação, exige uma reflexão desse acadêmico de farmácia, leva em consideração interações diversas de ideias durante o episódio, troca de experiência, criando uma cultura do saber que está ancorado naquilo que o aluno já sabe. Então, com a interação de estímulos, esse estímulo, o professor estimula, o aluno responde. Então, vai integrando as informações, vai construindo conhecimento e vai criando essa nova memória de aprendizagem para que o aluno possa aprender de uma forma mais significativa. Essas são as referências, né? E muito obrigado.